Boa noite! Hoje estamos iniciando um novo Terapiano com Equilibrium. Eu estou aguardando somente o senhor Nailer chegar, que hoje é com ele. Vamos falar sobre a arte do benzimento. Oi, Eliana! Oi, Li, tudo bem, amor? Você já vai ver o casal aqui. Vamos aguardar. Tá conectando. Eu acho que você vai ter que sair e entrar de novo, amor. Ah, eu também, Li. Morrendo de saudade. Morrendo de saudade, amiga. Você precisa vir aqui. Boa noite, Ivone. Estamos aguardando o Nailer conectar para a gente fazer a live de hoje. Ele vai falar sobre a arte do benzimento, o que é o benzimento, e também falar um pouquinho sobre o curso que inicia dia 5 agora, o poder das ervas na arte do benzimento. Vamos só aguardar aqui para ver se ele consegue conectar. Ele vai entrar pelo nosso Instagram particular, nosso Insta Casal. Ele está numa outra parte aqui da casa para não ter problemas de dar microfonia. Vamos ver se ele consegue conectar. Ao vivo tem isso, né, gente? Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Você não está aparecendo aqui para mim. Tô vendo. Apareceu! Seja bem-vindo a Equilibrium Therapy. Shazam. Shazam. Gente, para quem não sabe, quem é novo aqui, nós somos casados, somos terapeutas holísticos, trabalhamos juntos, né? A Eliana te mandando um beijo. Boa noite, Eliana. Tudo bem? Bom, esperar mais 5 minutinhos para o pessoal entrar. O que você quer fazer? Já quer começar? Não, dá pra esperar, acho que uns 5 minutos. A gente Então, aguarda tá ver se o bom. pessoal chega. Vamos compartilhando aqui, né? Tá meio escuro, não tá a tela? Tá um pouquinho só. Vamos compartilhar. Mandar bastante coraçãozinho. Manda os aviãozinhos. Esperar o pessoal entrar, porque às vezes o Instagram ele demora para avisar, né? Sempre demora um pouco. Não tem jeito. Bom, para quem não te conhece, eu vou pedir para você ir se apresentando. É porque, né? Depois desse vídeo eu vou salvar e também vou subir para o YouTube. E muitas pessoas que estão interessadas em fazer o curso, então é bom que você se apresente, fale sobre um pouquinho só sobre você, que eu deixo. Oiê, Carla. Oi, amiga! Quanto tempo? Tipo uma Sai de hora. uma live, entra na outra, é assim mesmo. Ai, senhor. Então, por favor, Nailer, se apresente aí pro pessoal. Então, vamos lá. Eu, né, no caso, Nyler, eu me formei em Reiki faz alguns meses. E desde um certo tempo, na verdade, desde que eu conheço a Cristina, né, desde que a gente se conheceu, eu já estudava algumas coisas em relação a terapias holísticas, já estudava conteúdos em relação a ervas, acompanhava meu pai em alguns momentos a respeito do próprio benzimento. Eu também, quando era jovem, quando era
Minotti, né, que eles falam. Só um Era, minutinho. O pessoal tá ouvindo? A Carla falou que não tá ouvindo nada, mas o pessoal aí tá conseguindo ouvir? Às vezes é o celular da Carla. o pessoal tá escutando, dá um ok aí, dá um joinha, pra gente saber se tá Por tudo ok. favor. A Eliana falou que tá escutando normal. Ah, então pode prosseguir, amor. Às vezes é o celular da Carla mesmo. Pode ser ou o fone. Bom, desde que eu me conheço por gente, vamos lá, dar uma encurtada na história, mas contar um pouquinho a respeito. Minha avó paterna, meu pai, eles trabalharam em uma farmácia de produtos naturais. Então, isso tudo me chamava muita atenção, por ser natural e, em geral, não gerar nenhum problema posterior à medicação. Então, isso sempre foi algo que me chamou muita atenção e eu sempre gostei de estudar a respeito, né? Nessa caminhada toda, eu vim estudando a respeito das ervas, procurava saber sempre alguma coisa em relação à cromoterapia, tem os florais, tem energia de imposição das mãos, no caso o reiki, tem também o jurei, para quem conhece. Eu sei que talvez tenha gente que vai assistir depois aí que é da Igreja Messiânica, que é a parte da imposição das mãos também. Tem centros de umbanda, tem os benzedores, né? Ou as benzedeiras. Eu, quando era menino, voltando lá naquele ponto que eu estava falando, eu fui muito benzido. Meu pai me levava sempre num benzedor que tinha na Baixada Santista. Então, isso tudo é um ponto que me chamava muita atenção. Era bastante interessante. Um único ponto que me chamava também muita atenção é que, quando ele benzia, eu não conseguia escutar o que ele falava. Eu não conseguia entender. Eu sei que ele fazia alguma coisa. Agora, escutar realmente o que ele estava orando ou o que ele estava dizendo era muito difícil. E, em geral, pelo que as pessoas me contam também, geralmente quem está benzendo é dessa forma que funciona. Você quase não escuta ele. Você simplesmente só sente a energia. Você não consegue escutar o que o Bento está falando, né? Então fica um pouco difícil identificar. Talvez até aprender alguma reza que ele esteja fazendo no momento. Então, isso sempre me chama muita atenção. E esse ano eu tive a oportunidade de fazer um curso referente à parte de benzimento. E daí, então, ó, o Mega. Oi, Mega. Inclusive, Ó o professor dele. eu fiz o curso do benzimento com o Mega, que acabou de entrar aí na live. E um pouquinho antes desse curso de benzimento, eu já trabalhava com a parte de imposição das mãos. Então, eu passei pelo Jurei Center, fiz todo o estudo, recebi o Ricari. Então, eu já vinha trilhando um caminho na questão de terapia holística. Não exatamente a fundo, né? Mas eu fui sendo preparado praticamente nesse caminhar que eu estava fazendo. Então, nesse meio tempo, até chegar onde eu estou agora, teve muito caminho trilhado em relação a buscar as terapias, encontrar o equilíbrio, trazer esse conhecimento também para as pessoas que hoje buscam muito isso. E eu acredito que o benzimento em si é algo que muita gente conhece, né? Não as pessoas que são mais novas atualmente, a gente não encontra aqui em cidades, as selvas de pedra, né? Então a gente encontra muito essas pessoas que fazem o benzimento em cidades menores, cidades do interior, cidades onde eles têm um trabalho muito grande com a questão do benzimento, que é onde tem escassez médica, atendimento médico. Então isso ajuda muito. E inclusive a fé da pessoa também, porque busca o benzedor, né? Então é mais fácil até um certo ponto, porque você consegue tratar muita coisa com um benzimento, né? Então, são pontos que a gente consegue tratar, talvez antes que aconteça algo físico. Então, o bento, em geral, ele trata todo o campo energético e espiritual da pessoa. E isso reflete no físico.
Então fica mais fácil. Desde que você trate a parte energética e espiritual, antes que isso reflita no corpo físico, né? Então, tudo isso me chamava a atenção. Mas, quando a gente é jovem, a gente não está nem aí para muita coisa, né? A gente deixa de lado muita coisa daquilo que a gente às vezes escuta ou aprende, e aí a gente vai deixando meio que para trás. Vai se desligando de algumas coisas, algumas informações, alguns aprendimentos. Então, e aí a gente tem que fazer o resgate disso tudo para poder trabalhar em cima disso, né, na verdade, que é auxiliar dentro daquilo que cabe a nós. Se nós temos a oportunidade de auxiliar, então nós vamos auxiliar. Então, o benzimento em si leva muito como é que eu posso dizer? Leva muito à caridade, né? Que também se fala muito também na Umbanda, que em geral quem trata a linha de benzimento são os pretos velhos. Então, eles têm muito conhecimento nessa egrégora de benzimentos, né? Então, eles têm muito a nos ensinar também. Então, são diversos pontos que vão se juntando, que a gente vai somando, vai agregando aos nossos conhecimentos, para ficar mais fácil de orientar as pessoas que buscam esse conhecimento, né? E, e também fazer o melhor para o próximo, não só para nós, porque o benzimento você pode fazer o seu auto-benzimento e também benzer os demais. Certo. E assim, o benzimento, por ele ser um tratamento de cura, ele pode ser considerado uma terapia holística? Então, vamos ver. O Mega está aí na live, eu acredito que ele ainda, se ele tiver alguma ideia também, eu vou responder. Se eu estiver errado, Mega, por favor, me corrija. Né? Corrija o aluno. Assim, até onde eu estudei a respeito do benzimento, ele não tem vínculo direto com terapia holística. O benzimento em si é uma arte muito antiga, que é a arte do bem dizer à pessoa. Então, é o ato de você abençoar aquela pessoa que você está benzendo, no caso, né? Boa noite, Juliana. A aluna aí, ó. Ansiosa para o curso. Então, nós temos esse ponto bem específico. O benzimento em si, eu fiz uma pesquisa, né, em cima a respeito, mas eu não encontrei nenhuma ligação do benzimento com terapias holísticas. Então, o benzimento em si uma técnica antiga, uma arte, né, de se bendizer a pessoa, de abençoar aquela pessoa na qual você está benzendo no momento, né, auxiliando, onde você trata diversos pontos. O benzimento trata, vou me adiantar um pouco, mas é assim, o benzimento vai tratar você do espiritual para o energético para o físico. Então, ele trata dessa forma em geral. O professor acho que Entendi. ficou mudo, o professor está mudo. Ou ele saiu. E assim, tá, mesmo que não tenha uma ligação, Boa noite, uma André. coisa que a gente estava até. Boa noite, André. Até a gente estava conversando agora há pouco. O terapeuta holístico ele pode se tornar um bento e usar a prática do benzer para auxiliar nas suas terapias, como um reiki, ou como um floral de bar, ou como diversas. Ele pode usar o benzimento junto com essas terapias, para, vamos supor, para adicionar uma ajuda a mais no tratamento do paciente, ou não. A Eliana está falando que benzeu muito o Renan. Mas você Antigamente já... tinha muito. A Eliana já é uma benzideira de nascença. Já faz o É, benzimento. Então, lembrando que o benzimento em si, ele agrega as outras terapias. Então, a Carla disse, como terapia holística ele não é, entra ainda, né? Então, ele não entra ainda, não sabemos ainda o motivo, logicamente, mas sabemos, talvez a maioria das pessoas que são mais velhas, meus pais, meus avós, todos eles
muito provavelmente vivenciaram essa época onde existiam muitos benzedores, né? Então a gente tinha. Lembra, não te cortando, até que quando eu era criança, é que minha prima hoje ela não entrou, mas tinha uma benzedeira na parada inglesa e ela curou a minha bronquite. Só que foi um benzimento onde eu tive que fazer um tratamento com um xarope que era feito com bicho de amendoim. Só que eu não comi o bicho, mas era usado o bicho de amendoim. E foi a benzedeira. Então, faz parte de uma técnica que ela aprendeu provavelmente passada de avó, ou da mãe, ou do pai. Alguém da família, em geral, desde antigamente, era passado da forma oral, né? O benzimento era passado oralmente para o, o sucessor, né? Para que ele pudesse continuar a fazer. E voltando ao ponto, o benzimento você vai poder agregar nas suas terapias, mas ele deve ser feito independentemente, porque o benzimento é uma coisa, a terapia holística em si é outra. Então, por exemplo, temos o Benzi Reiki também agora, né? Eu encontrei a respeito. Sim. Cruzes. O que foi Cruzes, Carla? É por causa do bicho de amendoim, mas eu não comi o bicho, amiga. O bicho era para o Era tratamento. Era pro tratamento, tinha, ele usava, eu não sei como que era. Eu lembro que minha mãe tinha um pote com um monte de casca, aqueles amendoim com a casca, né? E tinha um monte de bichinho e usava isso para fazer o xarope, mas eu não comia o bicho, coava, eu só tomava uma colherzinha. A Eliana falando do cobreiro. O cobreiro é muito comum, né? Sim. Muita gente acha que já teve, inclusive, o cobreiro, e muita gente tratou com o benzimento. É engraçado. E usava caneta, né? Tem a Exatamente, técnica fazia. da caneta, já Você faz, riscava para não espalhar. faz o círculo em volta dele que é para ele secar. Então, acho que essa é uma das principais partes do benzimento que a grande maioria que passou por isso vai lembrar. É sempre a canetinha lá, risca em volta, faz o círculo, que é para ele secar além do benzimento, logicamente. Mas a técnica da caneta é para ele não espalhar, alastrar pelo corpo todo. Ó, no caso A da Eliana caneta já não não resolveu. resolveu. Eu lembro que uma vez eu peguei um que minha mãe colocou aquele violeta genciana, acho que é esse o nome. Nossa Senhora, eu fiquei toda roxa. É, depende do caso, depende do cobreiro, É. depende do que é, realmente. E assim, muitas pessoas pensam que o benzimento é somente para criança, né? Porque geralmente eram muitas crianças que eram benzidas por causa de olho gordo, quando era pequenininha, que não dormia. Mas não, o benzimento é para todos. Para criança, Adulto, geralmente. criança. Então, para criança, geralmente é porque tá de bucho virado, não dorme à noite, não é que é impaciente, ela fica muito agitada, né? Então, tem muitos pontos que, em geral, as pessoas levam pra pessoa que benze com esse intuito. Porque às vezes a criança não dorme direito, não consegue ficar calma, né? Em geral, sempre está se acidentando. Então, tudo isso eles vão acompanhando. No caso, o pai procura um benzimento, às vezes porque não é normal. Ou às vezes é normal até porque a criança é muito espoleta, então acontece. Mas um benzimento nunca faz mal. Sempre vai bem. Não mesmo, não mesmo. E assim, tem como fazer o benzimento à distância, né? Inclusive, você também tem já alguns, digamos, pacientes que você atende à distância, e eu posso dizer, né, que eu vejo os depoimentos. Ele curou um rapaz de erisipela na perna, né? Era na perna? Ele ainda está em tratamento. A gente fez um É, tratamento contínuo, na verdade. Uma das pernas secou a erisipela. Na outra perna ela estava secando, só que aí ela deu uma expandida depois, né? Ela estava secando, estava encolhendo, mas ela expandiu um pouco mais novamente. Aí nós retomamos o tratamento a partir do zero. Então tem muito desse caso. Além do benzimento também,
é necessário que se faça A acompanhamento Carla médico. falando, ela é uma paciente, verdade. É, a Você também Carla. ficou muito bem. Então, tem esse detalhe. A gente não pode esquecer que, para certas situações, além do benzimento, é interessante ter o acompanhamento médico sempre. Por quê? Muitas das vezes, só o benzimento não vai resolver porque nós já temos um problema físico e precisa de medicação. Então, não esqueçam que o mais importante, prioridade médica, descubra, faça o tratamento e o benzimento entra como ele agrega ao tratamento médico, tá bem? Nunca Como o deixe de reiki fazer, também, né? nunca deixe de fazer no tratamento médico porque você encontrou uma pessoa que benze, né? Esquece esse negócio que não é assim que funciona, tá? Então, Uhum. prioridade, médicos, tem o diagnóstico médico, fica mais fácil até mesmo para a pessoa que está benzendo identificar o que ele pode fazer de forma mais direta para auxiliar no tratamento médico. Então, não esqueçam desse detalhe, é muito importante. Com certeza. E eu ia falar amor, não pode, aqui é Naila. Naila, quais os materiais necessários que uma pessoa necessita ter para fazer o benzimento? Porque eu lembro que a que me benzia, ela usava arruda, fora as ervas, usava um rosário. Ela tinha um outro negocinho que eu não sei te dizer o que que era, porque eu era pequena. Parecia um sino, mas não fazia barulho. Mas ela usava também água benta. Então, assim, quais os materiais necessários para uma pessoa ter para fazer o benzimento? Então, por padrão, uma pessoa que benze sempre vai ter um terço, né, ou um rosário. É uma ferramenta padrão do benzedor. Por quê? Ele vai servir como escudo energético. E o que acontece? Isso depende de cada pessoa que benze, né? Por exemplo, tem pessoas que têm técnicas diferentes de outras, então tem pessoas que usam tesoura sem ponta, né? Lembrando, tesoura sem ponta, linha de costura, fitas de cetim, ou aquelas fitas comum de cor, né, no caso, mas que seja de pano. Tirando as ervas, logicamente, que sempre tem erva, em geral, quando a pessoa é uma pessoa que faz benzimentos, ela tem sempre um cantinho de ervas, né? Arruda, guiné, abre caminho. Então, tem todos esses detalhes aí que a pessoa costuma ter. Então, existem diversas ferramentas que um benzedor pode ter à disposição para trabalhar. Isso depende de cada um mesmo. Em geral, eles vão seguir a intuição para saber o que é necessário ou o que ele precisa ter. Mas um padrão que é muito básico é sempre o terço e as ervas. Então, esse é um padrão que abrange, em geral, acho que todos, né? Então, entra o Sim. terço e as ervas. A Juliana, que inclusive ela vai iniciar o curso com você, ela perguntou se o benzimento pode ser cobrado. Aí a Tânia, logo abaixo, colocou assim: benzimento não é cobrado, isso tem que ser feito de coração. Eu vou falar por mim, tá? Eu lembro que na época que a minha mãe sempre ia nessa benzedeira, e também algumas coisas que o Nailer pesquisou, que eu também já li, pessoas podem cobrar, porque querendo ou não, é um trabalho que ela faz. Entendo o que a Tânia disse, que é feito de coração. Eu lembro que na época que eu ia, ela não cobrava, mas as pessoas davam um valor para ela, como um valor de troca pelo tempo que ela se dedicou ali a te curar, entendeu? Então, isso eu acho que é uma coisa um pouquinho, como que eu posso dizer? Vai de cada um, né? A Juliana mesmo acabou de falar ali, ó, fui em um lugar que era cobrado, pois era idosa e era a sua renda. Então, no caso, Sim, ponto que ela precisa levantar uma renda, né? No caso, logicamente, a gente não pode extrapolar. Em geral, se você
por exemplo, nós temos outras fontes de renda, né? E aí o que acontece? O benzimento nós fazemos de forma caridosa. Nós não cobramos. No caso, eu não cobro, porque eu, por enquanto, sou o único que faz o benzimento. Então, por exemplo, se aquela pessoa, uma vida, trabalhou fazendo benzimento e sempre teve a troca espontânea de livre troca, né, entre a pessoa que era benzida e ela. Então, sempre tem aquela troca. A pessoa ajuda de alguma forma, não exatamente com dinheiro, pode ser uma cesta básica, às vezes leva alimento, leva alguma outra coisa que possa auxiliar. Porque, pelo que eu lembro da minha infância, a casa da pessoa no qual eu ia, quando meu pai me levava para benzimento, sempre é uma casa muito humilde. Assim, não falta nada, tem todo aquele monte de erva, você entra no quintal, você vê aquele monte de erva da pessoa, ele tem lá tudo uma ervinha E um fresca para ele altar benzer. cheio de santo também. Tem o altarzinho dele lá, dos santos, né? Tem a velinha acesa, tem todas as ferramentas que ele precisa. Então, por exemplo, se você tem a disponibilidade de fazer o benzimento de forma caridosa, faça. Se você tem outra fonte de renda, faça. Porque isso o próprio universo te dá em troca, tá? Então funciona dessa forma. Se você não tem outra forma de renda, você não tem como fazer nada que possa te agregar em questão financeira. Cobre pelo menos um valor simbólico. É Sim, apenas um valor de troca. Não vamos exagerar, né, gente? Então, tem esse ponto. Conheço pessoas que fazem benzimento, tem um valor justo de troca, não é um valor alto, porque ele só faz isso. De segunda a segunda, fazendo benzimento para diversas pessoas. Então ele só faz isso. Só que tem o detalhe da livre troca. As pessoas se esquecem que é necessário também, por exemplo, se eu vou lá toda vez para me benzer, se ele não tem valor, por exemplo, eu vou citar um ponto. Ele não tem um valor de troca. E eu vou lá uma vida inteira. nossa, tá Nunca muito levei quente aqui. nada. Qual a vantagem que você tem nisso? Você está ganhando alguma coisa com isso? Verdade. Ele está dispondo do tempo que ele tem para poder te auxiliar, para poder auxiliar você na sua cura, e você não dá nada em troca para ele. As pessoas se esquecem desse detalhe que você precisa trocar em certos pontos. Então, se não há troca, ou a reciprocidade, fica difícil. Aí tem pessoas que passam uma vida no benzedor lá. Por quê? Tá sempre ruim, tá sempre doente, tá sempre não sei o quê. Por quê? Nunca faz a troca. Ele esquece desse detalhe. Então, tem esses poréns, tem esses porquês. Então, vai de cada um. Desde que você faça de coração aberto, sem querer. É que fugiu a palavra. É que, na verdade, para ficar mais fácil de entender, você não quer os holofotes em você porque você está fazendo uma caridade lá para ele porque ele está te benzendo. Né? Faça caridade sem que ninguém saiba. Faça com o seu coração. Então, essa caridade, essa troca que você faz, de coração aberto, você recebe do universo. O pai lá em cima olha tudo isso, ele vê tudo. Então não tem como você fugir. Não adianta você inventar a história, chegar na internet e falar, eu faço, eu deixo de fazer, eu não sei o quê. O holofote não funciona. Você vai E é crescer, como. deixa eu só concluir. Você Tá. cresce demais, sobe demais, e de repente você tem a queda. E o que aconteceu? Você subiu demais procurando uma coisa, fazendo de forma errada. Aí o pai lá em cima fala, não, peraí, amigo, não é assim não. Vou fazer você entender como é que funciona. E aí ele te mostra por que você tem que fazer a forma de forma correta, de forma coerente. E aí, se a pessoa não entende, ele vai continuar fazendo errado, vai continuar acontecendo diversas coisas até que ele chegue num ponto que ele vai entender o porquê que ele está passando por aquela situação. Então, é muito disso. Existe a necessidade da troca, entendeu? Isso é muito importante. Com certeza. Naila,
Eu perguntei dos materiais e a gente sabe que todo benzedor tem uma erva. Mas quais as ervas geralmente se utiliza para o benzimento, além da arruda, do manjericão e do alecrim, que são umas ervas que eu acho que a maioria usava antigamente. Além dessas, existem quais? Então, na verdade, tem um pequeno detalhe nessa questão. Em geral, o benzedor tem arruda, guiné, manjericão, É, muito manjericão, inclusive, porque em geral ou eles estão usando arruda ou o manjericão. Provavelmente pela questão energética das folhas da erva, né? Se a gente for estudar a fundo cada uma dessas ervas, a gente vai ver que são propriedades diferentes, trabalham com vibrações diferentes, né? Então, tem muita coisa que abrange aí. A gente, se fosse falar de cada uma das ervas, a gente ia levar um tempão para isso. Mas vamos lá. Por padrão, que eles utilizavam muito antigamente, arruda, guiné, manjericão, alecrim não era constante. Um ou outro, às vezes, tinha. Ó, Rodrigo, tá vivo, Rodrigo? Trabalhava qual, comigo na Rodrigo? Clear. Ah, Trabalhava tá. comigo. Pode-se usar também. Tem pessoas que usam, dependendo da ocasião, espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara, né? Abre caminho, quebra demanda. Comigo ninguém pode. Então tudo isso depende. A questão é, tem plantas que exercem funções venenosas, como a comigo ninguém pode. Então, quando você vai utilizar, dependendo de como você vai utilizar ou para qual necessidade, lembre-se de não tocar a pele da pessoa com a planta, pela questão do veneno. Então, a pessoa Sim. tendo alergia, ela pode ter ali alguns problemas em relação a isso. Então, evite tocar as ervas daquelas que você desconhece. A Quebra tudo é Carla usado. perguntou: quebra tudo é usada? Eu, Não eu conheço conheço essa. quebra-demanda, que muitos também conhecem como abre caminho. Agora, quebra tudo, Por nome eu assim, não. pode ser que seja da eu- região. Então, alguma planta que a gente conheça, entendeu? ou chama de outro nome lá também, Exato. né? Então, nós temos esse porém. Aqui em São Paulo, a gente conhece uma planta com um nome. No Sul, é a mesma planta com outro nome. Lá no Rio Grande do Norte, a mesma planta tem um outro nome. Então, vai muito disso também. Então, toda erva a gente pode utilizar para benzimento, desde que procure se aprofundar para que serve cada uma dessas plantas. Se ela for necessária, em algum momento você tendo à disposição, você pode usar. Se você não sabe, o interessante é ter arruda, guiné, alecrim, se possível. Quebra-pedra Ah, também a gente conhece, mas a quebra-pedra é para rim, né? Para limpar os é. rins de pedra no rim. Se for Depois você a tira uma mesma planta. foto dessa quebra tudo, Kai, e me manda para eu ver qual que é, porque eu não O conheço nome a como gente quebra desconhece. tudo. Eu conheço a quebra-demanda. Então Aí você me manda. tem esses pontos. Desde que você saiba para que serve cada planta, que é muito interessante você saber, porque em determinadas situações aparece sempre uma ocasião diferente. Então, se você tem uma planta muito específica, muito provavelmente em algum momento vai aparecer alguém precisando daquela planta para ser benzida. Então, eu levo para mim que todas as plantas podem ser utilizadas. E aí depende de cada situação, de cada caso. Tá. Deixa eu ver o tempo aqui, né? Bom, a gente ainda tem 25 minutos. Eu queria que você falasse um pouco sobre o curso que vai iniciar agora segunda-feira, dia 5, que é o Poder das Ervas na Arte do Benzimento. E deixa que no final eu conto a surpresa, porque tem aluno aqui e eles ainda não sabem da surpresa, né? Do que eles vão ganhar após o curso de benzimento, que isso foi uma orientação do meu caboclo, que eu recebi mais ou menos agora, quase agora. Acho que nem o Nailer sabe, mas Faz tudo parte. bem. Tudo bem, o Nailer não tá sabendo, é surpresa até pro Nailer o que eu vou falar no final. Então eu queria que você explicasse um pouco sobre o curso
tá? Como vai ser esse curso, o que as pessoas vão estar aprendendo. Boa noite, Aimee. A Juliana ficou, ó, mandou até coraçãozinho, dispara coraçãozinho aí. Pode disparar coraçãozinho, porque, olha, é um presentão. Então, vamos lá. No curso de benzimento, nós Boa vamos. noite, Aimee. Ai, meu amor. Eu vi, eu falei boa noite para ela. Então, o curso em si é para orientar você, no caso, que quer se tornar um bento ou quer aprender a arte do benzimento, a fazer a utilizar esta técnica, né, para auxiliar os demais, né? Se você se dispõe, se você realmente quer aprender a respeito disso, o curso vai abordar tanto a parte teórica, que é falando sobre o que é o benzimento, por que a gente utiliza o benzimento, em quais situações a gente utiliza. Vamos abordar os pontos de quais ervas em geral nós temos, né, à disposição quando é um benzimento pessoalmente, né, tete a tete, que a gente fala, ou cara a cara. As ferramentas que a gente costuma utilizar, alguns pontos relevantes, algumas orações, algumas indicações de livros até nessa questão do benzimento para agregar a questão de como criar a sua egrégora. Ó, o André tá falando aqui que precisa ser benzido. Depois da live, chama o Naila. Me chama no privado. Então é assim, a questão toda é, nós vamos te dar como se fosse uma iniciação no benzimento. Você vai entender como funciona a técnica, quais são os passos básicos para se fazer, o que você pode fazer. Lembrando que o benzimento abrange tudo. Você pode benzer tudo. Pet, criança, planta, casa, comércio. Você pode fazer o benzimento em tudo e existem técnicas para isso. A questão toda é, dentro do curso, nós abordaremos os pontos principais a respeito de todos esses tópicos, tá? Ervas que a gente utiliza, ferramentas que a gente utiliza, falando um pouco sobre o benzimento, o porquê que muitas pessoas procuravam benzimento e hoje a gente não encontra mais. Inclusive, isso foi falado não só, né, que a gente já tinha mais ou menos uma ideia, mas, por exemplo, no curso que eu fiz de benzimento, até com o Omega, essa, essa questão do benzimento a ser ensinada foi uma orientação do plano espiritual, que as pessoas estão dispostas a auxiliar os demais, elas têm o, a vontade, o desejo de auxiliar, então foi aberto pelo plano espiritual esse ensinamento para que fosse passado às pessoas que tenham a vontade de aprender a fazer o benzimento, para auxiliar, né? Então, a gente aborda esses pontos. Tem algumas rezas que a gente vai passar nas aulas online, que são bem específicas, né? Então, tem Que, na verdade, não te cortando, essas orações seriam as técnicas de benzimento. Pode-se chamar assim. não uma técnica, na verdade é a oração mesmo. Tá. Porque a técnica, só para ficar mais fácil de compreender, a técnica é assim: nós orientaremos vocês no básico, a técnica, quem vai desenvolver é você. Porque, querendo ou não, você vai se habituar a fazer algumas coisas que fica mais fácil para você. Então, o que acontece? A técnica do benzimento não tem um padrão. Ele tem uma certa ordem daquilo que você precisa seguir para iniciar. Dali para frente, como você trata adiante, é algo que você vai intuir provavelmente e vai passar a fazer da forma que é mais fácil para você, que é melhor para você, ou muitas vezes será mais fácil, desculpa, na verdade, vai ter a intuição de como tratar a pessoa também. Às vezes você não faz ideia de como tratar aquela pessoa. E de repente vem na mente a informação, vem aquela luzinha no fundo do túnel, a luzinha aqui, ó. Vem a luzinha no fundo do túnel, né? Aí você fala, nossa, eu posso usar isso, posso usar aquilo, posso usar aquele outro. Então vai muito disso. A questão do curso é para abordar o
próprio benzimento como um todo, para você entender como funciona, como você pode praticar, quais das técnicas você pode utilizar, quais das rezas você tem à disposição. Então tem alguns conteúdos que a gente vai disponibilizar dentro do grupo, que aí fica mais fácil a pessoa compreender. Então tem bastante conteúdo aí referente no curso, que vai te orientar como fazer. Inclusive, André, você pode fazer o seu auto-benzimento, tá? Só um detalhe. Bom, a gente ainda tem vagas, né? A gente não, você. Tem Ainda vaga tem aberta ainda. vagas. Aí, quem tiver interesse, chama no direct, que a gente passa todas as informações. O valor qual o valor? Estávamos fazendo o curso a 120. Estamos não é uma promoção, logicamente, mas nós reduzimos o valor para ficar mais fácil acesso para as pessoas. Então, hoje, o valor está em R$ 80. E agora, tem aluno aí? Tem Se tem aluno aí que eu aluno, tô manda vendo. coraçãozinho que eu vou soltar, hein? Vai Que soltar o até o rojão. Nailer vai falar, meu Deus, o que que a minha esposa está inventando? Quem fechar o curso de Reiki... Opa, não tenho mais benzedeira, tenho que fazer o curso mesmo. Quem fechar o curso do benzimento, para Benzimento, você iniciar falou agora reiki. dia... desculpa. Ai. Quem fechar o curso, quem já fechou vai ganhar. É uma novidade. Quem fechar o curso, para iniciar agora dia 5/10, terminando o curso de benzimento, vai ganhar outro curso. Ó, Ó, Reiki fitoterápico, boa. que tem tudo a ver. Ai, eu tô até Inclusive, arrepiada. inclusive, o reiki fitoterápico, você usa como benzimento, porque aí você consegue ativar a energia da planta para auxiliar a pessoa no benzimento à distância. Fica a dica. Gostou, Ju? Uau, hein? Gente, foi, digamos assim, a espiritualidade que pediu para fazer. Porque tem a ver com esse curso. Desde pequena eu usei, assim, minha mãe me dava chá de tudo que era coisa. Uma coisa que, assim, eu sei que faz muito bem. Ontem, até o meu mestre cigano, que é o meu professor de baralho cigano, postou no stories dele, ele tomando chá de boldo. É horrível, mas se eu estou ruim do fígado, eu vou lá no meu boldo. A Eliana, que é uma amiga, assim, é uma irmã, né, para mim, que a mãe dela foi a minha segunda mãe, ela conhece a minha casa. Eu tenho um jardim na frente, um canteiro. Tem tudo que é erva. Tem erva cidreira, tem melissa, tem boldo, tem fruta, né, amor? A Arruda, gente guiné, arruda, né? apicaminho, Tirando as tem um ervas, tem monte. fruta também. Mas isso é tudo do que Então, vem das avós, tá? A gente vai colocando no canteiro porque as avós falavam, ó, você tem que ter um pezinho de arruda, você tem que ter um pezinho de guiné, tem que ter um pezinho de boldo, tem que ter não sei o quê. É tudo da avó. exato. A avó tinha tudo no quintal. No meu caso era meu pai e minha mãe mesmo, porque eu não conheci meus avós, mas enfim. Então, o caboclo, ele, digamos, me orientou a dar esse presente para vocês. Após o curso, esse curso que inicia dia 5, tá, gente? Não sei se o próximo vai ter também, aí vai depender do Nailer também, porque assim, a gente trabalhamos juntos, a Equilibrium Therapy é nossa, mas eu também não posso fazer tudo sozinha, né? Eu tenho que conversar com ele. Só que como isso foi uma ordem, A eu arruda tô da passando Eliana, aqui. a arruda da Eliana sempre seca, é normal. É normal. A Faz Ruda aqui parte. também Um teve detalhe, épocas. mas para você evitar que ela seque de forma constante, o que você pode fazer é deixe ela em algum lugar escondido que as pessoas não vejam quando entrem na sua casa. Só você saiba onde está. Olha, aqui uma vez, ela não vai assistir mesmo, eu posso dizer. A Eliana conhece. Uma tia minha veio aqui, só de ela olhar para o meu pé de manjericão,
Gente, eu tinha um pé de manjericão, mas olha, sem brincar, era lindo aquele pé, né, amor? Era desse tamanho assim, ó. Vai olhando na tela, ó. Ele era grande, coisa mais linda, era um cheiro de. Você chegava na minha casa, era aquele cheiro de manjericão. A minha tia de colocar a mão, falar, ai que linda, depois me dá um galinho. Secou o manjericão, gente. Gente, que pecado, mas secou. Acho que uns 3 dias depois. Nossa, mas você quer ver um homem bravo? Era o Naila. E nunca mais funcionou o manjericão ali no canteiro. Nunca Desisti. mais. Eu coloquei ele em outro lugar, mas não coloquei ele mais no canteiro. E assim, falando uma coisa assim, as plantas, querendo ou não, elas sentem a energia, né? A energia da casa. É, é até assim, sai um pouquinho do assunto, mas para explicar o porquê eu estou falando isso. Quando a minha mãe, ela gostava muito daquela flor violeta. Ela tinha de tudo que era cor, ou senão ela fazia, não é acasalamento, como é que é o nome? Pegava a folhinha de uma cor com outra, juntava e Cruzava fazia as uma cores. outra cor. Era a Eles... minha mãe e a mãe da Eliana, inclusive. Elas viviam falando de planta. Minha mãe desencarnou, eu compro violeta, mesmo não regando, ela apodrece como se tivesse dentro de um pote com água. Nunca mais a violeta foi dentro da minha casa. Até que meu pai, na época, falou: desisto, não vou comprar mais violeta para cá. Quando meu pai desencarnou há 8 anos, eu tenho uma parreira na porta da minha casa, que dá mais de 100 cachos de uva. No ano que meu pai faleceu, a parreira ela deu só 3 cachos e azeda demais. E eu falei pro Nailer, eu falei, a parreira sentiu. E isso acontece mesmo. Que nem os animais, verdade, Eliana? Ela e era aquela uva pretinha que é puro mel, mas veio azeda. Eu falei pro Nailer, a parreira sentiu. Aí o meu digníssimo esposo vai lá e poda a parreira. Quando eu vi, eu quase matei ele, porque eu achei que ele tinha matado a parreira. Ela Ele viaja. deixou, ela Começa assim. deixou depenada, Não vem com essa mas história. ficou. Antes A do seu... Eliana conhece a É, parreira. antes do seu João, quando eu conheci seu João, depois que eu tava firme com a Cristina, seu João virou para mim e falou assim: Alemão, vou te falar como é que faz o corte da parreira. Eu falei, tá bom. Eu já gostava de mexer com planta, então acompanhei toda a orientação que ele falou. Você tem que cortar em tal época, assim, 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 assim. Tá bom. Porque tem a época da poda de limpeza e a época de poda, né? Que fica só o caule principal lá, que é o mais grosso. Aí, no fim das contas, o que eu fiz? Tava na época da poda geral, meti a tesoura lá embaixo no cotoquinho. Falei, eu quero ver essa parreira agora não vir com força. Cristina achou que eu tinha matado a parreira. Eu quase matei ele. Porque eu falo que a parreira é herança do meu pai, gente. Vocês não têm noção. Tem mais de 20 anos essa parreira. Nem fala, Eliana. Dessa vez aí, que eu fiz o corte, que a Cristina achou que eu tivesse matado ela, foi a primeira vez que ela deu mais de 100 caixas de uva aqui, que a gente não conseguia nem guardar a uva mais em casa, de tanta uva que tinha. Os Tá passarinhos... distribuindo. Fiz a festa da uva aqui na rua. Fez a festa da uva, inclusive metade da parreira que a gente tinha uva, a outra parte assim, ó, a gente usou só metade, a outra metade ficou com os passarinhos porque eles comiam, porque senão, sem chance. Bom, vamos voltar ao nosso foco. Foco, vamos lá. Curso de benzimento inicia dia 5, as inscrições ainda estão abertas. Quem tiver interesse é só me chamar no direct. Ou quem pode, essa live eu vou salvar, vou deixar lá. Pode comentar lá, eu quero mais informações, que eu entre em contato também. Tá bom? Vamos finalizar aqui, porque faltam 5 minutos e eu quero salvar a live, senão o Instagram não deixa. Beleza. Gratidão, Nailer, por ter participado. Gratidão a todos que estiveram aqui com a gente. Espero que tenham gostado. E aos alunos, gratidão. E segunda-feira começam as aulas. Tá bom? Firme. Até quinta-feira que vem, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Gratidão.